A prova está chegando e você ainda não entendeu nada do que é Revolução Industrial? Olá, eu sou a Mariane e continue nesse vídeo porque hoje nós vamos fazer um resumo sobre a Revolução Industrial e de quebra, no final do vídeo, vamos responder a uma questão do Enem sobre esse assunto. A Revolução Industrial começou lá no século XVIII, principalmente na Inglaterra. Mas, ao decorrer do vídeo, você vai perceber que não demorou muito para que esse sistema de produção em massa atingisse também os outros países. No início do século XVIII, começam a acontecer grandes mudanças na sociedade, principalmente em avanços tecnológicos. Imagino que quando falamos em tecnologia, o que passa em sua mente é celulares de última geração, computadores tecnológicos e até casas automatizadas. Porém, a palavra tecnologia se refere a uma evolução, e falar no avanço da tecnologia significa que o modo de fabricação estava mudando. Antes, todo o processo de fabricação era feito por uma única pessoa. Mas, com o decorrer do tempo, perceberam que se dividisse em partes a fabricação e colocasse cada pessoa responsável por uma única parte, a produção rendia muito mais. Por exemplo, na fabricação de um cabo de machado, o artesão deveria serrar a árvore, cortar ela no tamanho desejado e depois esculpir o cabo do machado. Já nesse novo sistema, uma única pessoa ficaria encarregada de serrar a árvore, outra pessoa ia cortar essa madeira no tamanho desejado e, por último, uma terceira pessoa iria esculpir o cabo do machado. E com essa fabricação em partes, o processo ficava muito mais rápido. Sem falar que uma única pessoa, cuidando de uma determinada área do processo de fabricação, ela se tornava especialista no assunto, podendo até pensar em maneiras mais rápidas de desenvolver aquilo e na economia de materiais. Faz com que muitas famílias que antes viviam no campo agora migrem para a cidade, já que a produção do produto estava ficando cada vez mais rápida e barata. Mudar para a cidade significava cortar custos com o transporte e também otimizar o tempo. O principal produto produzido pela Inglaterra no início da Revolução Industrial era o tecido, o qual chamamos de indústria têxtil. E uma das principais invenções dessa época foi a lançadeira volante, que foi criada em 1733 por John Gray. Antes dela, a produção do tecido era algo muito demorado, porque após colher a lã, era produzido o fio, um por um. Em seguida, eles eram tramados para fazer o tecido. Todo esse processo era manual e levava dias. Porém, a lançadeira volante aumenta muito a capacidade de tecelagem. Como essa máquina só tramava os fios para fazer o tecido, a produção de fios não estava sendo suficiente. Isso fez com que o processo de automação das indústrias não tivesse mais fim, porque cada vez mais eram inventadas novas máquinas para a produção em massa, como em 1764, quando James cria uma máquina que transforma a lã em fios para poder otimizar o tempo. E a cada ano que se passava, novas máquinas surgiam e as anteriores eram aprimoradas. Ok, eu sei que eu disse que os processos manuais estavam sendo substituídos por essas máquinas, mas a automação era bem diferente da que conhecemos hoje. Hoje, por exemplo, temos robôs em fábricas que produzem toda a linha e apenas uma pessoa para supervisionar, já que nem operador é necessário para esse tipo de robô. Eu devo lembrar que a Revolução Industrial que estamos falando aconteceu de 1700 a 1800. E as máquinas inventadas otimizavam muito tempo, mas ainda assim precisavam de uma pessoa para operá-las. Como mostra a imagem, aqui temos uma fábrica têxtil com diversas máquinas, mas sempre uma pessoa operando. E não foi só a indústria têxtil que teve mudanças. Em 1755, a madeira é substituída por carvão, que tem uma maior transferência de calor em menos tempo. Também nessa época, o ferro começa a ser usado na construção de equipamentos e máquinas, já que ele tem uma durabilidade bem maior do que a madeira, que era usada anteriormente.
E em 1769, a máquina a vapor é patenteada e foi muito popular. Realmente, foi um século de muitas invenções. A princípio, a linha de produção era formada pela família, que dividia as etapas entre os membros. Mas, com o passar do tempo, quanto mais se produzia, mais vendia e mais a fábrica crescia. E o que antes era uma indústria totalmente familiar, agora passa a contratar pessoas de fora da família. Muitas delas vinham do campo que se mudavam para a cidade, gerando emprego e renda para uma nova classe social, que pode ser chamada de operários ou então do proletariado. Tudo bem, agora você vai me perguntar, mas se muitas pessoas estavam se mudando para a cidade, como tinham matéria-prima suficiente para alimentar as indústrias? Bom, a Inglaterra e várias outras nações tinham colônias lá na África, o que garantia o fornecimento de matéria-prima e de mão de obra lá no campo. Também devemos lembrar que não era vantajoso para o comércio manter mão de obra escrava lá nas cidades, já que eles não tinham salário e não faziam parte do grupo consumidor. Já os assalariados, além de trabalharem muito por pouco, gastavam seu salário no próprio comércio, alimentando assim o sistema capitalista. A burguesia, que era formada pelos comerciantes da época, começam a ganhar cada vez mais poder e status. Antes da Revolução Industrial, essa classe social não era tão valorizada. Mas, como a produção ainda era meio artesanal, não se tinha muito produto para se comercializar, então não gerava muita renda. Mas como vimos, a Revolução Industrial trouxe a produção em massa. Quanto mais produto se comercializava, mais dinheiro ficava com a burguesia. E como desde aquela época, capital significa poder na sociedade. O comércio inglês já atravessava fronteiras desde o século XVI. Eita! Cruzes. O comércio inglês já atravessava fronteiras desde o século XVI. Agora, com a produção em massa, o poder comercial da Inglaterra ficou ainda maior. E outros países, percebendo essa força inglesa, começaram também a automatizar suas indústrias. Quer dizer, países que já tinham um forte comércio internacional. Isso fez com que as outras nações, que demoraram um pouco mais para passar pela Revolução Industrial, acumulassem muitas dívidas. Porque muitas dessas perderam espaço no comércio para essas nações que produziam em massa. E também começaram a acumular dívidas comprando dos outros países. No vídeo aqui em cima eu conto um pouco como Portugal se encheu de dívidas comprando tecido da Inglaterra e como os boletos sobraram para o Brasil. Até hoje em dia podemos ver essa grande diferença entre os países. As nações que têm o maior poder de fabricação são as mais fortes e os mais ricos, chamados de países de primeiro mundo. Ao contrário dos outros, que não têm recursos suficientes para fazerem essa produção e dependem de importação. Agora eu quero testar para ver se você está preparado para a prova. Vou colocar aqui uma questão do Enem de 2018. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política. E a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. As mudanças foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais: A. Burguesia e trabalhadores assalariados. B. Igreja e corporações de ofício. C. Realeza e comerciantes. D. Campesinato e artesãos. E. Nobreza e artífices. Agora aperte o pause e responda aqui nos comentários. Eu vou esperar, hein? Pronto? Respondeu? Então vamos à alternativa correta. Como vimos antes, a Revolução Industrial nada mais é do que uma mudança na indústria e, por consequência, na sociedade. E nessas mudanças, as classes sociais também foram afetadas, principalmente duas, que, como vimos, é a burguesia, que com o novo sistema de produção em massa começa a ganhar muito poder econômico,
e, por consequente, começam a empregar uma nova classe social, que conhecemos por assalariados ou proletariado. Então, a alternativa correta é a A, burgueses e os trabalhadores assalariados. Gostou do vídeo? Então se inscreva para nos apoiar. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E eu te vejo na próxima. Tchau!